Bora fazer um exercício de imaginação hoje. A gente vai pegar um dos vilões mais complexos dos animes e submetê-lo a um julgamento, de um poema épico do século XIV. A grande questão é: que lugar no inferno estaria reservado para um homem cujo único desejo era ter uma vida tranquila? Essa é a pergunta central. De um lado, no banco dos réus, temos Yoshikage Kira. Do outro, como juiz, um dos sistemas de justiça moral mais famosos da literatura, o Inferno de Dante Alighieri. É isso mesmo. O nosso réu é o Yoshikage Kira, de JoJo's Bizarre Adventure. E quem vai julgar é a lógica implacável do Inferno de Dante. É uma mistura de mundos que com certeza vai render uma análise bem interessante sobre a natureza do mal. Mas antes de começar, a gente precisa estabelecer duas regrinhas básicas tiradas do próprio sistema de Dante. Primeiro, isso aqui é um exercício analítico, não estamos condenando a alma de ninguém de verdade. E segundo, que é o mais importante, a gente parte do princípio que o Kira morreu sem se arrepender. No universo de Dante, o inferno é para quem não se arrepende. E a gente sabe bem, né? O único lamento do Kira foi ter a vida tranquila dele interrompida, não pelas vidas que ele tirou. Ok, então vamos abrir o dossiê desse caso. Para a gente poder julgar o homem, primeiro a gente precisa entender a fundo a natureza dos seus crimes. Quem é, na essência, Yoshikage Kira? O negócio com o Kira é que o mal dele não é nada simples. Essa busca por uma vida tranquila é, na verdade, um egoísmo levado ao extremo, onde qualquer vida humana se torna descartável. Os crimes dele nascem de um fetiche, mas são executados com uma precisão cirúrgica, usando o poder dele, o Killer Queen, não só para matar, mas para apagar completamente a existência das vítimas. E, para fechar, ele ainda comete o ato de roubar a identidade e a vida de outro homem. Para julgar o Kira, a gente vai usar a régua do próprio Dante. Ele organizou o inferno em 3 grandes categorias de pecado, que vão ficando piores conforme se desce. Primeiro, a incontinência, que são os pecados da paixão, da falta de controle. Depois, a violência, o mal feito pela força. E por último, o pior de todos, a fraude, que é usar a inteligência, a razão, para enganar. Certo. Com essa estrutura em mente, vamos começar a nossa descida. A gente vai começar de cima para baixo, eliminando os círculos onde ele claramente não se encaixa. O segundo círculo, o da luxúria, parece um bom ponto de partida, né? Afinal, tudo começa com o desejo dele por mãos. Só que tem um grande porém. Os amantes que o Dante encontra lá, tipo Paolo e Francesca, foram levados por uma paixão mútua, mesmo que proibida. O Kira não busca uma parceira, ele busca um objeto. A luxúria dele precisa da morte e da desumanização da vítima, o que já joga esse pecado para um nível muito, mas muito acima da simples falta de controle. Então, se o pecado dele não é de paixão, o passo lógico seguinte é a violência. Bora descer mais um nível, até o 7º círculo. Aqui no 7º círculo, o lar dos assassinos, parece que a gente achou o lugar dele. O Kira matou dezenas de pessoas, de forma brutal. Ele se encaixaria perfeitamente nesse rio de sangue fervente. Contudo, a violência do Kira nunca é um ato de pura raiva. É tudo friamente calculado. Ele atrai as vítimas, elimina e, o mais importante, ele esconde todos os rastros. Esse planejamento, esse uso do intelecto para enganar, já aponta para um pecado ainda mais grave. Olha só, o próprio guia de Dante, o poeta Virgílio, explica essa lógica. A fraude é pior que a violência, porque ela corrompe aquilo que a humanidade tem de mais especial, a razão. Usar a inteligência para atrair e enganar, para os olhos de Dante, é a ofensa máxima. Como a violência é descartada como o pecado principal, a gente precisa descer ainda mais. Agora a gente entra no reino da fraude. O veredito final está cada vez mais próximo. E aqui chegamos no Malebolge, que significa valas do mal. Pensa num anfiteatro de pedra gigantesco, com 10 fossos circulares. Cada fosso pune um tipo diferente de fraude. Aqui é o domínio dos mentirosos, dos ladrões, dos hipócritas. Esse sim é o território do Kira. Com isso em mente, a gente consegue cravar o lugar dele. Luxúria, rejeitado, porque o crime era de predação. Violência, rejeitado, porque o engano era o mais importante. E roubo. Bom, ele roubou uma vida, mas Dante é bem específico. A vala do roubo é para ladrões de bens materiais. E o que sobra? A 10ª e última vala, a dos falsificadores. O que o Kira faz ao se tornar Kozako Kawajiri é o ato supremo de falsificação de uma pessoa. E aqui está o veredito. O endereço exato de Yoshikage Kira no inferno é a 10ª vala do 8º círculo, o lugar reservado para aqueles que falsificaram outras pessoas, os impostores.
E para não ter nenhuma dúvida de que ele pertence a esse lugar, vamos dar uma olhada nos vizinhos de cela dele. Dante coloca lá um tal de Gianni Schicchi, que fingiu ser outra pessoa para levar vantagem financeira, e também a Mirra, que se disfarçou para satisfazer um desejo proibido. O Kira, ele é uma mistura assustadora dos dois, ele assume a identidade do Kosako para benefício próprio, a tal vida tranquila, e com isso ele invade e corrompe a intimidade de uma família inteira. Agora que a gente já sabe o local, chegamos na parte mais terrível, a punição. E no inferno de Dante, o castigo sempre se encaixa no crime de um jeito poético, de um jeito irônico. O nome disso é contrapasso. O contrapasso é a lógica de tudo no inferno. A punição não é aleatória, ela é uma manifestação eterna da falha moral da pessoa. Então, qual seria a justiça poética perfeita para um homem obcecado por limpeza, por controle, por anonimato e por mãos? A punição deles seria uma inversão perfeita e sistemática de tudo aquilo que ele mais valorizava. Cada um dos seus desejos aqui na Terra seria transformado numa fonte infinita de tormento. O pesadelo dele seria completo. O homem obcecado por limpeza agora estaria coberto de sujeira e doenças. Suas unhas, que ele media para prever a sorte, agora cresceriam sem parar, perfurando e torturando as próprias mãos que ele tanto amava. O homem que roubou o rosto de outro agora não teria rosto nenhum, sua face se desfazendo e se transformando na feição de cada uma de suas vítimas. E o pior de tudo, o homem que só queria o anonimato teria seu nome, Yoshikage Kira, gritado para sempre, garantindo que ele nunca mais teria um segundo de paz. E talvez a trilha sonora desse sofrimento eterno seria a famosa área Nessun Dorma, que significa ninguém durma. Uma ironia final e cruel para o homem que só queria dormir bem à noite, agora condenado a um inferno onde não há descanso, não há silêncio e onde para toda a eternidade ninguém dorme.